Olá, acadêmicos, olá, acadêmicas, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que estejam todos bem e que nós possamos hoje ter uma aula muito produtiva. Nós estamos aqui indo para a nossa segunda videoaula da disciplina Língua Portuguesa do curso de graduação em Matemática. Bem, como nós vimos, não é, na nossa última videoaula, nesta unidade, nós precisamos abordar alguns tópicos gramaticais que compõem a língua portuguesa sob uma perspectiva textual, não é? Desse modo, é muito importante nessa disciplina que nós estudemos alguns dos aspectos que sistematizam a língua portuguesa, algumas das normas que compõem a gramática da língua portuguesa. Dessa maneira, é muito importante que nós estudemos a ortografia oficial do português falado no Brasil, não é? Desse modo, nós não poderíamos deixar de abordar aqui o novo acordo ortográfico. Bem, como vocês todos sabem, e eu acredito que todos vocês já ouviram falar e também já estudaram o novo acordo ortográfico, ele foi um acordo, não é, assinado em 1990, não é? Esse acordo ortográfico, ele visa a uma padronização da ortografia da língua portuguesa, certo? Então, os países como Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, não é? Eles são os países que formam o que nós chamamos de comunidade de países de língua portuguesa, não é? E foram esses os países que assinaram o tratado. No entanto, cada um desses países assinou e determinou um prazo para que essa reforma entrasse em vigor no seu território. No caso do nosso país, no caso do Brasil, inicialmente estava previsto para que essas normas entrassem em vigor a partir de janeiro de 2013. Devido a inúmeras polêmicas surgidas com o novo acordo ortográfico, o governo brasileiro, então, adiou, não é, essa vigência oficial do novo acordo ortográfico para janeiro de 2016. Desse modo, nós temos essa nova ortografia vigente no nosso país a partir do ano de 2016. Então, nós vamos passar aqui por algumas das principais alterações que compõem esse acordo, não é? Aquelas que são consideradas as mais importantes para o nosso dia a dia, para o nosso uso profissional e acadêmico, e é por isso que eu gostaria de pedir que vocês tenham em mãos caderno, caneta, para que vocês possam anotar as pontuações que nós faremos aqui. Vamos lá? Bom, a primeira alteração que nós tivemos, ela diz respeito, não é, ao próprio alfabeto, não é, alfabeto da língua portuguesa. Então, notem que antes do acordo, antes da vigência do acordo, nós tínhamos um alfabeto composto por 23 letras. Agora, não é, nós vamos ter um acréscimo das letras K, W e Y, totalizando aí 26 letras no nosso alfabeto, certo? Essa mudança, ela ocorre exatamente com a intenção de deixar as coisas mais organizadas, não é? Como assim? Veja bem, na nossa língua, nós temos nomes próprios e algumas abreviaturas que fazem uso dessas letras, do K, do W, do Y, não é? Então, nós temos inúmeras siglas, nomes, não é? Que são escritos com a utilização dessas letras, e pensando nisso, o acordo, então, ele procurou tornar oficiais aí essas letras, não é? Que já eram utilizadas, mas foram incluídas no nosso alfabeto, não é? Depois do alfabeto, nós temos também as alterações no que diz respeito à acentuação das palavras. Vejamos, por exemplo, eh, nós vamos observar que o acento, ele caiu
para para aquelas palavras que são consideradas, não é, paroxítonas. Então, nós não vamos mais usar o acento nos ditongos abertos, ei e oi, em palavras proparoxítonas, palavras paroxítonas. Então, observem que sempre que nós tivermos um ditongo, não é, um ditongo aberto, em ei ou em oi, não é? E essa palavra for paroxítona, nós não vamos ter mais o uso do acento. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, a palavra ideia, não é? Em que nós não temos mais acentuação, exatamente nesse ditongo aberto, não é? No ei, não é? O acento caiu. Assembleia, da mesma maneira, europeia, apoio, não é? Boia. Então, observem que sempre que nós temos aí o uso dos ditongos abertos nas paroxítonas, nós não vamos ter mais a recorrência do acento. Ainda falando das paroxítonas, não é? No caso das paroxítonas, não se usa mais o acento i e u tônicos quando eles vierem depois de um ditongo. Então, observem que sempre nós vamos procurar pelo ditongo, não é? E observar se depois desse ditongo nós temos aí a questão da acentuação. Por exemplo, na palavra feiura, não é? Então, essa palavra, a palavra feiura é uma palavra paroxítona, não é? Ela não vai mais conter o acento no U, exatamente porque esse U ele vem após um ditongo, o ditongo ei, não é? Então, observem que nós não temos mais o uso da acentuação após um ditongo na letra I ou na letra U, tá? Então, feiura, bocaiúva, é o mesmo caso. É, retomando aqui, observem que nesses dois casos, não é? Nesses dois casos, nós estamos falando exclusivamente das paroxítonas. Quando nós estivermos falando de oxítonas, por exemplo, o ditongo ele permanecerá acentuado. Por exemplo, é o caso de herói, troféu. Uma outra questão de acentuação que nós tivemos foi é, o caso do acento circunflexo. Então, nós não vamos ter mais o uso do acento circunflexo nas palavras que são terminadas em ou, né? Dois S, M ou. Por exemplo, creem, eles creem em Deus. Hoje é uma palavra não mais acentuada, não é? Que eles deem um abraço. Então, nós não temos mais a acentuação aqui. É, eu dou as minhas roupas, não é? Do verbo doar. Então, aqui eu não tenho também mais a acentuação circunflexa. Enjoo, ele passou por um enjoo, não é? Então, nós não temos mais a acentuação no caso das palavras terminadas em dois S, M ou dois Os. Nós vamos observar ainda a questão do acento diferencial. Não se usa mais aquele acento que nós chamávamos de acento diferencial, o acento que diferenciava os pares, para, pelo. Então, nós não temos mais o uso desse acento, como era, não é? Ela não para de cantar, para aqui do verbo parar, não é? Antigamente, antes do acordo, era uma palavra acentuada, exatamente para diferir aí da palavra eh, para, não é, como preposição. Ela foi para o norte. Então vejam que esse primeiro para aqui, ela não para de cantar, verbo, hoje não é mais acentuado. E como é que está? Ela não para de cantar, sem acento mesmo. E no caso da preposição,
ela foi para o norte, continua da mesma maneira, sem acentuação. Ela foi para o norte. Então, notem que o acento diferencial de verbo, para, preposição, ele não existe mais. Uai, e como é que nós vamos fazer, professora, para poder identificar quando nós estamos nos referindo ao verbo ou à preposição? Somente o contexto é que nos dirá isso. Então, é somente o contexto que vai poder fazer essa diferenciação entre o verbo e a preposição. Escove os pelos do cachorro. Pelos do animal, antes do acordo, possuía acento, não é? Hoje, nós não temos mais o uso desse acento. Então, escove os pelos do cachorro sem acento, não é? E aí, esse pelos aqui, substantivo, ele pode se confundir como saia pelos fundos da casa, essa preposição. Nós vamos ter a contração aí formando a preposição. Saia pelos fundos da casa. Então, a preposição pelos e o substantivo pelos não mais possuem nenhum tipo de diferenciador entre eles. O único recurso que nós temos para poder diferenciar pelos substantivos de pelos preposição é mesmo o contexto. E aí, nós temos ainda um outro elemento que foi modificado pelo novo acordo ortográfico, se trata do uso do hífen. Notem que essa questão, né, do uso do hífen foi uma das mais polêmicas e até hoje uma das questões mais discutidas em relação ao novo acordo ortográfico. Mas é bem simples de entender. São três aspectos principais. O primeiro deles é, nós vamos observar que quando o prefixo da palavra for terminado em vogal e o segundo elemento da palavra começar com R ou começar com S, nós vamos duplicar essas letras, não é? E juntá-las no elemento sem o hífen. Por exemplo, ultrassom. Nós temos então que o prefixo ultra é terminado em vogal, vogal A. Já o segundo elemento, ele começa com S, som, não é? Então, nós vamos duplicar essa letra, não é? Duplicar o S e juntar esses dois elementos, retirando o hífen. Fica-se ultrassom com dois S sem hífen. Antirrugas. Então, nós vamos observar que o prefixo ante é terminado em vogal, i, não é? E o segundo elemento, ele inicia-se com a letra R. Portanto, nós vamos duplicar o R e juntar os dois elementos, formando antirrugas, tudo junto, sem o R. A segunda questão relativa ao hífen, ao uso do hífen, é que nós vamos passar agora a usar o hífen entre vogais e consoantes iguais, exceto, né, quando nós exceto quando nós estivermos falando dos prefixos ré e co. Mas, então, nós vamos usar o hífen entre vogais e consoantes iguais. Por exemplo, antes do acordo ortográfico, eu tinha anti-inflamatório, tudo junto. Então, anti termina em i, inflamatório começa com i. Duas vogais iguais. Então, nós precisamos separá-las por meio do hífen, não é? Anti-inflamatório. Micro-ondas. Micro-ondas, duas vogais juntas, nós precisamos separá-las. Com o novo acordo ortográfico, passa-se a escrever micro-ondas com hífen. E nós vamos observar ainda que não se usa mais o hífen entre vogais diferentes, não é? Por exemplo, quando eu tenho a palavra coautor, não é? Então, eu tenho aqui duas vogais, a vogal O e a vogal A são diferentes. Então, agora, nós vamos passar a escrever essa palavra junta, sem o uso do hífen. Autoescola, tem o O e o E separados, agora nós precisamos juntar essas duas vogais diferentes, não é? Formando autoescola sem o hífen, certinho? Então, observem que o novo acordo ortográfico, ele traz essa padronização para a língua portuguesa em relação aos demais países que falam português, não é?
e nós precisamos estar atentos a essas normas, correto? Como nós dissemos, nós vamos trazer alguns elementos gramaticais sobre a ótica textual. Portanto, é muito importante que nós conheçamos o que nós chamamos de fenômenos semânticos. Os fenômenos semânticos, vocês vão ver, são recursos que nos possibilitam compreender o processo comunicacional e nos fazer entender nesse processo comunicacional. Exatamente esse é o nosso objetivo nessa disciplina, nos tornar leitores, comunicadores, não é? E também ouvintes mais eficientes. Portanto, nós precisamos entender esses fenômenos semânticos, compreender como é que a nossa língua, a língua portuguesa, ela se organiza, não é? Gerando aí significação. Então, os fenômenos semânticos, eles estão ligados ao significado das palavras de acordo com o seu contexto, não é? Então, observem que semântica, o que que é semântica? A semântica é um ramo da linguística que está voltado para a investigação do significado das sentenças, o conhecimento linguístico que o falante tem da sua língua. Então, aqui em semântica, nós vamos falar de significado total de uma sentença. E aí nós temos o léxico, né? As escolhas lexicais, elas vão ser muito importantes no nosso dia a dia, exatamente para nós evitarmos isso aqui, olha. Nós temos aqui um quadrinho, né, em que o menininho pergunta para o senhor: Você quer que eu vá aí e te dê uma bolacha? Não me faça rir, quero ver se você tem coragem de vir aqui. E o menininho vai lá e entrega um biscoito, uma bolacha para o senhor. O que é que gerou o ruído na comunicação deles aqui? Porque o menino ofereceu uma coisa e o senhor entendeu outra, entendeu como se fosse uma ameaça, não é? Exatamente, foi a escolha lexical, o termo bolacha que causou ambiguidade de sentido, não é? O menininho, ele ofereceu uma bolacha, um biscoito, mas o senhor entendeu bolacha como um tabefe, não é? Então vejam que as nossas escolhas lexicais, elas precisam estar adequadas ao nosso contexto, o nosso interlocutor, ele precisa estar conectado com o nosso eixo comunicativo, não é? Com o nosso campo semântico. E aí, nós vamos observar que nós temos como primeiro fenômeno semântico o que nós chamamos de monossemia. A monossemia corresponde ao fenômeno das palavras que possuem apenas um sentido, não é? O sentido denotativo, aquele sentido do dicionário. E aí, isso vai ocorrer principalmente com palavras técnicas, com palavras científicas, não é? Por exemplo, a palavra decassílabo. A palavra decassílabo não possui outro significado que não esse, o do dicionário. O que que é um decassílabo? É uma palavra que possui 10 sílabas, não é? Tungstênio, não é? Ela provavelmente não possui outro significado além do seu significado do dicionário, genoma. Então, normalmente a monossemia ela diz respeito a esse sentido único que as palavras, normalmente palavras técnicas ou científicas, possuem. Depois nós temos a polissemia. Diferentemente da polissemia, exatamente o contrário, nós vamos observar que na polissemia a mesma palavra, ela vai apresentar significados diferentes que vão se explicar dentro de um contexto. Então observem, o menino queimou a mão. O que é que o menino queimou? A sua própria mão, parte do corpo. Dei duas demãos de tinta na parede. Demãos aqui diz respeito a camadas. Ninguém deve abrir mão dos seus direitos, abdicar.
A decisão está em suas mãos, sob sua responsabilidade. Então, observem que nós temos aqui o vocábulo mão repetido 4 vezes, e nas 4 ocasiões, nos 4 contextos, ela adquire um significado diferente. Isso é o que nós chamamos de polissemia. A palavra ela possui um sentido de acordo com o contexto no qual ela foi utilizada. Sinonímia. A sinonímia é a propriedade semântica que é utilizada para identificar os significados, não é? Então, nós conhecemos muito bem os sinônimos. Vai ocorrer normalmente entre pares de palavras. Toda menina sonha virar mulher um dia. Toda garota sonha virar mulher um dia. Menina e garota são sinônimos. Ao contrário da sinonímia, nós temos a antonímia. Define-se aí como antonímia uma oposição de sentido entre as palavras. São os antônimos, não é? Paulo está alegre, Paulo está triste. São palavras que se opõem quanto ao seu significado. E aqui eu tenho, né, propaganda do Doritos, novo Doritos queijo nacho. Você vai ficar de boca aberta, fechada, fechada. Então, notem que eu tenho aqui também uma antonímia. E aí, gente, eu tenho um fenômeno semântico muito importante na língua portuguesa, que ele é chamado de homônimo. Os homônimos são palavras cujo significante é praticamente idêntico, mas o significado vai ser diferente. E aí, os homônimos, eles se dividem, não é? Nós temos os homônimos homógrafos, não é? Que são aqueles que possuem a mesma grafia, mas o timbre vocálico é diferente. Então, observem aqui nesse exemplo. Nós temos aqui a palavra colher, verbo, eu vou colher as flores, e eu tenho a palavra colher, substantivo. Eu peguei a colher que estava na mesa. Então, notem que eu tenho aqui um homônimo homógrafo, porque são palavras que possuem a mesma escrita, a mesma grafia, mas o timbre vocálico, né, a acentuação tônica delas é diferente. Colher e colher. Por isso, homógrafos. Eu tenho também os homônimos homófonos. Os homófonos são aquelas palavras que vão possuir a mesma pronúncia, mas elas são representadas graficamente por letras diferentes. Então, os homófonos são diferentes dos homógrafos, não é? Por exemplo, paz, não é plural de paz. É, ele pegou as pás que estavam no depósito, não é? E paz, não é? Em que eu voltei, por exemplo, ela só quer paz. Então, notem que as palavras paz de ferramenta e paz de sentimento, não é? Elas são escritas de maneira diferente. Por isso elas não são homógrafas, mas elas têm o mesmo som. Por isso elas são homófonas. Ele pegou as pás no depósito, ela só quer paz. O som é exatamente o mesmo, homófono. Cesto. Eu peguei o cesto de roupas e ele é o sexto colocado. Então, notem que essas palavras são grafadas de maneira diferente, porém, elas possuem o mesmo som. Por isso, elas são homófonas. E eu tenho também os homônimos perfeitos, não é? Então, notem que os homônimos perfeitos, eles vão ter exatamente a mesma grafia e a mesma pronúncia, não é? Então, nós vamos ter o mesmo significante com significado diverso. Por exemplo, eu cedo às suas tentativas, do verbo ceder. Ele levantou cedo hoje. Então, advérbio, não é? Advérbio de tempo. Então, observem que cedo, né, de ceder, eu cedo às suas tentativas, é uma palavra que possui exatamente a mesma grafia de ele levantou cedo hoje. São palavras que se escrevem da mesma forma e a pronúncia também é a mesma, não é? Então, nós vamos observar que elas têm a mesma grafia, têm a mesma pronúncia, só o significado delas é que é diferente. Serra. Eu fui à serra ontem. E serra, de serrar, ele serra a madeira.
são palavras que são escritas exatamente da mesma forma, não é? Com as mesmas letras e que possuem o mesmo som. Porém, elas vão se diferenciar dentro do contexto no qual elas estão inseridas. Um outro fenômeno importante na língua portuguesa é o que nós chamamos de paronímia, são os parônimos. Os parônimos são palavras que apresentam pequenas diferenças na escrita e na pronúncia, mas também têm significados diferentes. Então, vamos lá. Comprimento, extensão, e cumprimento, saudação. Então, esta sala tem 4 metros de comprimento. Eu cumprimento ao reitor. Então, observem que nós temos aqui uma diferença na escrita, não é? Variou aqui de O para U, e também temos uma diferença na pronúncia, não é? No som de comprimento para cumprimento. Por isso é um parônimo. Eu adorei o coro da igreja. Ele vendeu o couro dos animais. Então, nós temos aqui uma alteração na grafia e também uma alteração no som. Deferir e diferir. Eu irei deferir o seu pedido e nós iremos diferir essa situação, não é? Adiar. Então, também temos descrição e descrição, não é? Então, observem que, no caso dos parônimos, nós vamos ter essa pequena diferença na escrita e também na pronúncia. Um outro fenômeno semântico muito importante, que assim cai com aparece com muita frequência nos nossos textos, e nós devemos evitar esse fenômeno semântico nas nossas escritas, nas nossas redações, é a redundância. A redundância, ela ocorre quando nós repetimos uma mesma ideia, não é? Uma informação que já foi dada antes, não é? Ou seja, recuperamos uma informação dada de uma maneira inútil. Portanto, quando eu tenho a seguinte construção: o Estado exportou para fora menos calçados esse ano, eu estou sendo redundante, porque o termo exportar já me indica, pelo prefixo ex, que eu estou mandando algo para fora. Então, eu não preciso dessa informação extra para fora. Basta dizer que o Estado exportou menos calçados este ano. A ambiguidade é outro fenômeno semântico que com frequência nós nos deparamos, não é? Vai haver ambiguidade sempre que um enunciado ele apresentar interpretações alternativas. Essas interpretações dependem sempre do contexto para que o leitor elimine essa ambiguidade criada. Então, vejam aqui, Aurélio, bom para burro. Eu tenho aqui uma ambiguidade que foi gerada pela publicidade, né? Nesse caso aqui, foi gerada intencionalmente, é, porque aqui eles quiseram dizer que o dicionário é bom para burro, ou seja, é muito bom, é excelente, mas também eles poderiam estar dizendo aqui que o dicionário Aurélio é bom para burro, como um termo pejorativo para aquele que desconhece o significado de algo. Percebam? Isso é ambiguidade. E eu tenho, gente, os hiperônimos e os hipônimos. Vejam que um hiperônimo é uma categoria mais abrangente do que o seu hipônimo. Então, quando eu tenho, por exemplo, o par de palavras veículo e carros, eu vou entender que o hiperônimo aqui é veículo, porque dentro dessa categoria veículo, eu poderia colocar vários outros elementos, como carro, moto, bicicleta, ônibus, avião, não é? São todos veículos. Portanto, carro aqui é o meu hipônimo, enquanto que veículo é o meu hiperônimo, certo? Um hipônimo, ele se encaixa dentro de um hiperônimo. Há muito tempo planejavam derrubar aquele IP. A velha árvore parecia perturbar os administradores municipais. Então, IP aqui é o meu hipônimo, enquanto árvore é o meu hiperônimo. Porque dentro dessa categoria de árvores, que é o meu hiperônimo, eu poderia ter ipê, goiabeira, laranjeira, não é? Diversas outras árvores. Bom, para a aula de hoje, então,
o nosso objetivo foi trazer esses elementos, não é, que são aí comportados pela língua portuguesa, não é, que normatizam a língua portuguesa, e eu espero poder conversar com vocês um pouco mais a respeito desses elementos lá no nosso fórum de discussão número 2. Até mais.